Boa tarde, pessoal. Esse aqui é o programa Democracia em Rede, transmitido direto da Casa da Democracia, ao lado da Vigília Lula Livre. O nosso programa Democracia em Rede é uma parceria entre a Frente Brasil Popular, os movimentos que integram a Vigília Lula Livre e toda uma rede de comunicação alternativa e popular que envolve mais de 50 veículos que estão aqui. O meu nome é Pedro Carrano, eu participo do jornal Brasil de Fato, também aqui da comunicação da Vigília. Hoje a gente está aqui domingo de frio em Curitiba, né, pessoal? Mas estamos aqui firmes com o professor Vitor Marchetti, professor cientista político, professor da Universidade Federal do ABC. Vitor, muito obrigado aqui pela tua participação e tua presença. E junto comigo aqui na entrevista, aí, conduzindo esse barco, estamos aqui com o Wilson, que é da comunicação do PT do Rio Grande do Sul. Pessoal, boa tarde. Vitor, começo perguntando, você como professor, vindo de São Paulo, participou aqui 2 dias das atividades da nossa vigília. Quais as tuas impressões, como que você tem sentido o movimento e a organização? Pedro, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Minha impressão foi que nós precisamos dar ainda mais visibilidade de tudo, da riqueza de coisas que acontecem por aqui. Vendo de fora e sentindo a percepção de muitos colegas de São Paulo, não se tem ideia da quantidade, da diversidade de atividades, da energia que se encontra aqui nesse lugar. É impressionante, né? Quer dizer, a gente já está aí há 42, 43 dias de vigília e é impressionante a energia que se encontra aqui, a capacidade de organização, a motivação das pessoas. Ontem nós tivemos uma atividade aqui em que tivemos a oportunidade de ouvir as pessoas sobre como o Lula tinha entrado na vida delas, né? E os depoimentos foram de arrepiar. Quer dizer, isso a gente percebe o quanto mexeu na vida concreta das pessoas, mexeu na história familiar, mexeu na história de cada um, e não é à toa que você encontra essa energia fantástica por aqui, porque as pessoas estão de fato muito mobilizadas e muito determinadas em gritar Lula livre, em defender o Lula como candidato à presidência da República, em defender essa figura que eu não tenho a menor dúvida de que representa a maior liderança trabalhista, a maior liderança popular da história recente, não só do Brasil. Em relação ao Brasil, não tenho a menor dúvida, mas também do ponto de vista da história mundial. Quer dizer, isso, talvez, o distanciamento histórico vai nos dar mais noção do que essa liderança representa para a história mundial, mas aqui, vivendo aqui a vigília, você não resta a menor dúvida de que se trata de a maior liderança popular e trabalhista da história. Vitor, o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui no programa é um tema que está ficando cada vez mais quente, que é as eleições aí de 2018 desse ano e a candidatura do Lula. O PT oficialmente tem defendido. Essa semana também a gente teve bastante debate por conta do documento, inclusive aí dos senadores do partido, da Câmara também, reafirmando a candidatura do Lula, enquanto há uma pressão, seja da grande mídia, colocando a questão do plano B, né, do chamado plano B, e colocando uma inviabilidade da candidatura, como também um debate legítimo da esquerda das possibilidades e rumos. Como você está vendo esse debate e a viabilidade ou não da própria candidatura do presidente? Em relação à postura da grande mídia, eu acho que não tem muito o que dizer. É óbvio que eles vão defender que o Lula seja retirado o mais rápido possível de qualquer cenário eleitoral, porque, de fato, é quem tem capacidade de fazer uma mudança concreta no país, e a sua prisão já é parte desse contexto todo de retirada das maiores lideranças populares e de esquerda. Então não tenho a menor dúvida de que a grande mídia vai, de fato, pressionar para que o campo de esquerda desista de uma vez da candidatura Lula, discuta o plano B e produza um esquecimento momentâneo, porque, como eu disse, historicamente é impossível. Uma naturalização do que está acontecendo. Naturalizar esse processo todo, eu acho que é uma questão que se coloca da grande imprensa, naturalizar esse processo exatamente para enfraquecer a narrativa do golpe, enfraquecer todo o processo de instabilidade institucional e de estado de exceção que nós estamos vivendo, né? Agora, acho que há, de fato, você mesmo destacou, né, quer dizer, um conjunto de colegas, um conjunto de pesquisadores, um conjunto de militantes no campo da esquerda que tem colocado em debate a necessidade de se colocar o plano B. E eu vejo que boa parte dos argumentos desses colegas é na direção de garantir que a transferência de voto do Lula de fato se efetive,
né? Porque o que a gente tem de diferença nos anos anteriores, quer dizer, quando o Lula transferiu votos para a eleição da presidenta Dilma, nas duas eleições, o que nós teremos de diferença neste ano, e não só para a presidenta, né? Quer dizer, o Lula é um transferidor de voto para diversas candidaturas, claro, diversos atores e tal. O que temos de diferença é óbvio que ele percorria o país, percorria os estados e municípios com esses candidatos a tiracolo, subindo no palanque, dizendo: esta pessoa que está aqui do meu lado defende o mesmo projeto, estamos no mesmo barco, temos os mesmos ideais, vamos defender a mesma agenda. E este cenário não está colocado hoje, né? Quer dizer, então a transferência de voto teria que se dar por mecanismos muito distintos. Então eu tenho colegas que já defendem que o Lula deveria ter aberto mão da sua candidatura já há algum tempo, para ainda ter tempo de circular pelo país com esses possíveis planos B. Eu tenho dito que uma visão pragmática na eleição deste ano, ela não pode ser reduzida a esta necessidade de transferir votos para um plano B. Eu acho que o mais pragmático que temos a fazer nesse momento é garantir e defender a candidatura Lula até quando for possível. Né? Por que este pragmatismo? Porque a candidatura Lula tem potencial de crescimento, e ela tem potencial de crescimento por duas coisas. Primeiro, que manter a candidatura Lula é fortalecer a narrativa do golpe, é mostrar que, de fato, você tem o principal líder da esquerda, o principal líder de oposição hoje no país encarcerado. Né? E quando você começa a ter cada vez mais episódios públicos, por exemplo, o juiz Sérgio Moro tirando fotos ao lado do João Dória Júnior, somado com fotos dele sorrindo ao lado de Aécio Neves, ou cumprimentando com sorrisos o presidente Michel Temer. Quer dizer, essas imagens e esses cenários, elas vão se acumulando, mostrando que, de fato, a retirada do Lula, a prisão do Lula é, de fato, uma conveniência, é uma visão bastante sectária da nossa justiça, em que delimitou ali na figura do Lula. Somado a esse cenário de uma candidatura que, portanto, constrói a lógica do golpe, a narrativa do golpe está dada, nós temos que lembrar que uma boa parte dos eleitores votam em Lula, ou indicam a preferência em Lula, não porque adotaram a narrativa do golpe, mas porque simplesmente têm na sua memória passada que os melhores momentos do país, o crescimento econômico, redução da desigualdade social, ascensão social, vieram no governo Lula. Então eu acho que há dois fenômenos entre os eleitores. Há um fenômeno, de fato, de crescimento da narrativa do golpe, está caindo a ficha, eu acho que de algumas pessoas, não com a velocidade que nós gostaríamos que a ficha caísse, mas eu acho que essa ficha vem caindo. E, ao mesmo tempo, mesmo daqueles que ainda não caiu a ficha em relação ao golpe de 2016, nós temos uma memória muito forte em relação ao que foram os governos Lula. E eu acho que manter a candidatura Lula é fazer a união dessas duas partes. É a ponte para a gente unir esses dois discursos. Mostrar que os benefícios do governo Lula estão sendo desmontados por conta do golpe produzido em 2016. Isso que você chama do até onde for possível tem uma contundência na medida em que o Lula, nesse momento, não teve seus direitos políticos cassados. Então, por exemplo, a candidatura será lançada nos estados, possivelmente o vice participe de debates. Exatamente. Vai um pouco nesse sentido, né? 15 de agosto é a data limite para se registrar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral. A partir desse momento, abre-se aí um período para que Ministério Público, outros partidos, questionem candidaturas a respeito da sua legalidade. Esse é um dos temas que eu estudo, né? A minha tese de doutorado foi sobre justiça eleitoral, e há uma série de impedimentos e há uma série de candidaturas que naufragam na justiça eleitoral por um leque muito amplo de razões. Inclusive, cada vez mais amplo esse leque, né? Quer dizer, porque a gente sempre pensa em democracia no sentido de que a democracia é o sistema de governo em que as pessoas têm mais direito de votar, que o maior número de indivíduos tem direito de votar. Mas a gente esquece que democracia também é não só a garantia do direito de votar, mas o direito de ser votado. A gente acaba olhando a democracia apenas sob o viés de quem vota, mas esquece que a democracia também precisa ser analisada sob o ponto de vista de quem tem o direito de votar. E nós temos, do ponto de vista das últimas décadas, um aumento significativo de legislações que constrangem uma série de candidaturas. A ficha limpa é um deles. Quer dizer, desde o primeiro momento,
em que a ficha limpa era discutida, eu já me posicionei, publiquei artigos sobre isso, bastante críticos à questão da ficha limpa, porque ela surge num momento como a grande moralizadora das relações políticas, e eu estava dizendo, olha, a ficha limpa é mais um instrumento para potencializar a judicialização da política, porque ações judiciais e decisões judiciais colegiadas que sejam, elas podem seguir a conveniências políticas, e isso pode inviabilizar uma série de candidaturas à presidência, candidaturas diversas, seja vereador, prefeito, presidente, governador. Então, a partir do dia 15 de agosto, essas candidaturas já estarão registradas e abre-se aí todo um período de julgamento dos requisitos, se cumpriu todos os requisitos. Neste momento já começa aí, portanto, todo um período eleitoral, há processos de recurso, então a candidatura Lula pode sim, de fato, ser registrada, e somente depois do registro que ele pode ser declarado inelegível. Wilson. Agora, Vitor, é interessante seguir essa mesma linha assim, de cenários, de perspectivas com relação à candidatura Lula. Há analistas que tratam, inclusive, de um outro cenário em que o então candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, então, eventualmente que ele chega ao segundo turno, por incrível que pareça, o PSDB e o próprio Alckmin passam a ser, digamos, um centro, enfim, ou um eixo aglutinador, né, desses ditos partidos mais democratas, enfim, ou com viés mais progressista, né, com um amedrontamento, né, da possível vitória de Bolsonaro. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, se vê realmente essa perspectiva, se de repente o PSDB ou o próprio Alckmin pode ser esse caminho futuramente, né, enfim, se acirrando cada vez mais essa disputa daqui para frente. Olha, o que a gente tem do ponto de vista do cenário eleitoral em 2018, é muito provável que os candidatos que cheguem no segundo turno cheguem com uma votação muito pequena, muito baixa, né? Muito diferente do que a gente teve de 94 para cá. Né? De 94 até 2016, mais de 81% dos eleitores, em média, já declaravam o seu voto num primeiro turno, e em PT ou em PSDB. Quer dizer, nós tínhamos, portanto, uma espécie de coordenação do sistema político. Mais de 80% dos eleitores escolherem já em primeiro turno PT ou PSDB num cenário bastante diverso de partidos não é pouca coisa, mostrava uma certa coordenação do sistema partidário. O que a gente vai ter em 2018 é um cenário que me lembra muito o que foi o cenário de 89 do ponto de vista da divisão dos votos. O Lula foi para o segundo turno com um pouco mais de 17%, quase 18% em 89. Quer dizer, uma votação baixa, né, mas que o colocou numa condição de disputar o segundo turno com Fernando Collor. Eu imagino, Wilson, que em 2018 a gente vai ter um cenário muito parecido. Candidatos minoritários, ou candidatos que não consigam, de fato, uma maioria dos votos, se concretizar, portanto, esse cenário de que o grande captador de votos, que é o Lula, está fora das eleições, eu acho que dificilmente a gente vai ter uma candidatura que consiga concentrar todos esses votos e, portanto, representar o poder de concentração de votos do Lula. Nesse cenário, o Bolsonaro ganha condições, e nós ganhamos o risco, né, de termos uma candidatura Bolsonaro no segundo turno. Mas o fato é que hoje o PSDB já não é o PSDB que nós conhecíamos, ou que pelo menos debatemos nos últimos anos. As novas lideranças do PSDB têm migrado o seu discurso progressivamente para o campo da direita, né? Ou regressivamente para o campo da direita. Quer dizer, os candidatos do PSDB têm assumido cada vez mais esse papel de ser uma centro-direita com mais peso nos discursos da direita. Só ver as declarações de João Dória, as declarações de outros quadros tucanos que têm radicalizado um pouco o discurso. O próprio Alckmin, né, fez movimentos nessa direção. Quando, por exemplo, teve o atentado à caravana do Lula, ele deu uma declaração bastante polêmica, inclusive para os posicionamentos do Alckmin, que é sempre aquela coisa meio termo, né? Quer dizer, o Alckmin é classicamente conhecido no estado de São Paulo como o picolé de chuchu, né? Quer dizer, aquela coisa e ali meio... foi enfático, né? Teve aquilo que procurou, né? Exato, né? É isso. E aí depois deu uma recuada, porque percebeu que ali ele estava deixando de ser o picolé de chuchu no sentido de querer ser a neutralidade, né? De querer aparentar ser essa figura do centro.
Mas ali ficou claramente uma tentativa de dialogar cada vez mais com esse campo da direita, talvez dialogando com esse eleitor do Bolsonaro. Então, a aproximação do PSDB com o campo da direita me parece que é uma aproximação já dada. E nessa sua movimentação que você está descrevendo, né, professor, é interessante a gente pensar a questão programática, né? Porque me parece que, do ponto de vista da esquerda, a principal candidatura com certeza vai ter que apresentar um projeto de desenvolvimento nacional, no marco, inclusive, de crítica ao que o governo Temer tem feito, mas em todo esse espectro que você está colocando, do centro, da direita, do PSDB, dos partidos aí que hoje estão com o governo, qual é o programa, né? Além de me parece, um neoliberalismo que também eles têm muita dificuldade de apresentar. Isso. Quer dizer, no fundo é neoliberalismo. Acho que do Bolsonaro ao Alckmin, ao novo que aparecer aí como o candidato novo, né? Que eles estão querendo buscar isso. Mas o programa, eles não vão fugir do neoliberalismo, né? E que é rechaçado. Isso. Há uma cena clássica na eleição em que o Alckmin disputou a presidência da República em 2006, porque o Alckmin, registre-se, né? O Alckmin é, na história republicana brasileira, o único candidato que teve menos voto no segundo turno comparado com o primeiro. Quer dizer, ele conseguiu a façanha de perder votos no segundo turno em relação ao que ele conseguiu no primeiro turno. E há aquela cena clássica em que o PT mostrando que aquele campo era um campo que defendia as políticas neoliberais e que, portanto, o enxugamento do Estado, privatista, a privatista, né? E aí ele aparece com um colete, não sei se você se lembra dessa imagem, Pedro, ele aparece com um colete com os brasões de todas as empresas estatais, tal, isso em 2006, né? Querendo defender ali, mostrar que não, olha, eu não sou privatista, tal, apesar do meu partido estar vinculado historicamente com todas as políticas privatistas do país. Agora, me parece que o que acontece no ano de 2018 é uma maior licença, ou pelo menos até este momento estávamos numa maior licença desse tipo de discurso. Ele vinha ganhando mais força publicamente, né? O desmonte do Estado, o desmonte das políticas sociais, o desmonte das estatais, porque ele veio nesse contexto. Quer dizer, o que é a Lava Jato? Né? Um dos pressupostos fundamentais da Lava Jato é a destituição do sistema político-partidário e o enfraquecimento das principais empresas estatais. E o desmonte do sistema político partidário é exatamente para você tirar de frente qualquer possibilidade de resistência a uma agenda ultraliberal. E ela cumpriu, de alguma maneira, esse seu objetivo. Quer dizer, você reduziu a força dos partidos e a capacidade de resistência nessas agendas dentro do parlamento. Né? E eu acredito que essas candidaturas vão ser, portanto, mais enfáticas no sentido de qual é a agenda que elas estão propondo, né? E vão ter que fazer a defesa dessa agenda. Eu só não sei como eles vão lidar com a defesa dessa agenda no momento de crise econômica aguda. Né? Porque a crise econômica aguda... das condições de vida dos trabalhadores, exatamente, dos estudantes. E isso é mais um elemento a reforçar aquela ideia da que a ficha vai caindo. Né? Quer dizer, mostrar que essas candidaturas, elas não só flertam, mas elas estão no centro da lógica neoliberal, no centro da lógica de desestruturação do Estado, desestruturação das políticas sociais. Eles vão ter que lidar com um cenário em que eles vão ter que construir algum verniz de que, olha, não é bem assim, em alguns setores vamos fazer isto, sim, mas em outros setores vamos manter. O que nós sabemos, com o agravamento da crise, é que isto é falacioso. E eles vão ter que convencer o eleitor, porque o eleitor vai cada vez mais caindo a ficha de que o objetivo do golpe era, de fato, produzir o crescimento dessa agenda no país. A gente está aqui no programa Democracia em Rede. Esse programa é gravado aqui ao vivo, transmitido para mais de 30 páginas no Facebook, páginas dos veículos de comunicação alternativa. Estamos ao lado da Vigília Lula Livre e sempre hoje com um tema bem importante, eleições de 2018, cenário político, com o professor Vitor Marchetti, aqui da Universidade Federal do ABC. E esse é o objetivo do programa, que a gente possa pegar os principais debates, esmiuçar e fazer um debate profundo e fazer aquilo que tem faltado muito na mídia comercial, que é contexto histórico, que a gente realmente discuta os fatos à luz do contexto. Wilson. Então, ainda nessa debates sobre as eleições, enfim, e como tu bem colocado, né, esvernizar ou não a plataforma programática, enfim, das eleições no campo da direita, né, a gente viu isso muito bem, ficou muito claro, muito nítido quando o Serra, enquanto candidato, fugia do FHC igual, né, era muito claro que ele não queria realmente ter esse laço, né, mas já em 2014, para cima e para baixo, o Aécio andava ao lado de FHC, enfim. Agora, novamente, a gente
passa a se rediscutir isso, né? Se eles vão querer maquiar ou não, ou vão deixar muito claro, né, de forma muito nítida, a agenda privatista, enfim, a agenda de desmonte do Estado, né? Mas que por mais que, como bem colocou, por mais que queiram, digamos, tapear o eleitor, mas passar uma imagem um pouco mais, né, mais tímida do seu programa, de fato, quando chega, né, ao governo, está muito claro que a entrega do patrimônio nacional, enfim, ou não, prioridade do conteúdo nacional, ele fica muito claro, né? Eu acho que Wilson, o grande dilema desse campo vai ser lidar com a pressão dos seus financiadores e os financiadores do golpe, porque, afinal de contas, é para isso que eles colocaram o Temer lá, né, para que se entregasse essa agenda. Então, como essas candidaturas vão ligar com os patrocinadores do golpe, ao mesmo tempo que estão percebendo que o eleitor já não vai cair tão facilmente nesse discurso. Que é o que eu estava dizendo, o agravamento da crise vai colocar um dilema, porque como que você vai... É só a gente olhar o que foi a evolução da agenda da reforma previdenciária. Quer dizer, a agenda da reforma previdenciária estava na cota do Temer. Quer dizer, olha, a gente está te colocando no governo exatamente para seguir com essa agenda. Né? Seguiu com a agenda da reforma trabalhista, limitou gastos públicos com a emenda constitucional do teto, e a parte essencial dessa agenda era a agenda da reforma previdenciária, né, porque ela ia permitir, na visão desses patrocinadores, que o Estado perdesse fôlego do ponto de vista do seu investimento social, que precarizasse ainda mais as relações trabalhistas e que, portanto, era preciso, num momento atípico, não eleitoral, porque essa agenda sabe que tem dificuldades de vender essa agenda do ponto de vista político eleitoral. Quer dizer, o eleitor não compra a ideia de que ele vai perder direitos e adere a essa ideia de forma tranquila. Né? Quer dizer, olha, bacana, eu vou votar em você porque eu vou perder direitos e condições de desenvolvimento social. Né? É por isso que essa agenda chega no governo por uma via não eleitoral. Agora, este patrocínio, e ainda mais num sistema em que agora nós estamos vivendo um momento em que o financiamento privado, né, o financiamento das empresas, né, o financiamento de pessoas jurídicas, ele já não existe mais, os candidatos, portanto, vão ter que diversificar a forma de se financiar, né, ficam ainda mais na dependência de alguns agentes que conseguem mobilizar financiadores individuais. Né, porque mobilizar investidores individuais dizendo, olha, vamos ajudar essa candidatura porque ela vai implementar a agenda neoliberal no país, você não vai conseguir captar recursos. Então você precisa desses agentes econômicos que possam alimentar essas candidaturas. Então aí o paradoxo dessas candidaturas vai ser dialogar com os patrocinadores, porque precisa do seu financiamento, precisa do seu suporte, mas ao mesmo tempo buscar o voto do eleitor, que dificilmente vai cair nessa lógica. É por isso que eles precisam do verniz. E é por isso que cabe a nós, e cabe aí aos meios alternativos de imprensa e de informação, que a gente retire o verniz dessas candidaturas para mostrar de fato qual é a principal proposta, qual é a principal agenda que está alavancando essas candidaturas. É muito interessante, professor. Você comentou da questão da reforma da Previdência, que passou por uma luta de resistência dos trabalhadores, que foi a greve geral do 28 de abril do ano passado, né, que foi uma greve que os movimentos constataram que não participaram apenas as centrais que normalmente convocam, mas houve uma participação massiva da classe trabalhadora. Desde então, uma análise interessante até de um colega seu, do Armando Boito, percebendo aqui também a vigília, foi constatar isso. Há um apoio à candidatura do Lula, segue em primeiro nas pesquisas, mesmo preso aqui. Há uma simpatia com a vigília, com esse movimento, a gente sente isso, as pessoas veem, etc. Mas ainda não há essa resistência ativa, vamos dizer, de rua, de mobilização contra as ilegalidades da prisão de Lula, né? Como que você vê isso nesse cenário? Porque as eleições se colocam, as pessoas estão em compasso de espera para poder votar, para participar das eleições. As eleições, nesse contexto, ganham um aspecto central? Como que você tem visto esse cenário? Veja, como que as pessoas se mobilizam? Para elas se mobilizarem para movimentos de massa em rua, é preciso organização, né? É preciso que movimentos estejam... preciso que movimentos estejam com capacidade e fôlego para organizar essas manifestações. Pedro, eu não acredito, ou pelo menos não tenho indícios históricos de que mobilizações espontâneas existem. Né?
a gente se vendeu muito a imagem de que as manifestações pró-impeachment, que as manifestações de 2016 eram espontâneas, né? Era o cidadão brasileiro, até a marca, né? Camisa da seleção brasileira, para não ter nenhuma identidade partidária ali, os movimentos novos, movimentos de direita, tal, eram todos movimentos espontâneos da sociedade. Eu acho que hoje já ninguém mais cai nessa ideia, mostrando todas as vinculações partidárias, políticas de todos esses movimentos, que foram financiados, bancados, enfim, toda a mobilização da grande imprensa. No contexto mundial e latino-americano também, vários países passaram por isso. Quer dizer, com financiamento internacional, com organização internacional, uma nova metodologia de manifestação, uma nova metodologia de derrubada de governos, quer dizer, tudo isso é coordenado, né? Essas coisas não são espontâneas. E eu acho que a grande dificuldade, portanto, para a gente mobilizar o campo da esquerda é, de fato, reconhecer que os movimentos organizados do campo da esquerda sofreram violentamente um baque bastante importante com esses acontecimentos, né? Perdeu parte do seu fôlego, não é? Agora, também é preciso notar que a perda de parte desse fôlego não significa a extinção desses movimentos. E me parece que cada vez mais esses movimentos têm retomado o fôlego. Então, vamos lá, MTST, MST, né, os vários movimentos identitários, frentes, né? as frentes que se constituíram, as frentes sindicais que começam, portanto, a se reorganizar do ponto de vista das pautas, das agendas. Na questão da reforma previdenciária, foi uma retomada de uma agenda importante para os sindicatos, né? Que não reuniu só os sindicatos que estão no campo da esquerda, no campo progressista, também sindicatos que estão no campo do centro, no campo da direita, também começaram a se mobilizar. Então, o que eu vejo é que, nesse momento, e num curto período de tempo, o agravamento da crise também, e o distanciamento, quer dizer, dos efeitos do que foi o golpe de 2016, é um processo de retomada do fôlego de vários desses movimentos. Eu acho que a vigília é um pouco isso, né? A vigília é um pouco um microcosmo da retomada do fôlego. Não é qualquer coisa, não é banal estarmos há 42 dias com um movimento como esse, que é crescente. É claro que ele teve né, os seus momentos, o 1º de maio foi um grande momento e tudo mais, mas tudo que a gente vê aqui, da capacidade de organização das pessoas que estão envolvidas uma média de 300 pessoas, né? Se a gente fizer uma média desses 40 dias, né? E que se mantêm firmes, com atividades, com propostas, com debates, pessoas que chegam de vários lugares do país a todo momento. Nós viemos com um grupo de São Paulo, mas encontramos aqui diversos outros grupos vindo de outras partes do país. Quer dizer, essa rotatividade também de pessoas que vêm para a vigília mostrar solidariedade, força, me parece que é um microcosmo dessa retomada do fôlego. E que me parece que quanto mais próximo das eleições, maior vai ser esse fôlego e capacidade de organização. Eu não vejo ainda uma grande mobilização de rua ainda em 2018. Mas eu acho que o cenário começa a mudar a sua perspectiva. A gente já vê que os movimentos de direita, os movimentos liberais, já perderam parte do seu fôlego de mobilização, já perderam parte do seu fôlego de capacidade de levar a gente às ruas, né? A grande imprensa já começa de alguma maneira também a tentar fazer um discurso mais diversificado, tentando mostrar, olha, não, afinal de contas, nós somos democráticos, não apoiamos nenhum golpe, o que apoiamos foi um processo legítimo. Então, também já há uma mudança de discursos e narrativas, e me parece que esse contexto todo é um contexto de ressurgimento do fôlego das forças de esquerda, das forças sindicais, dos movimentos identitários, enfim, eu acho que esse é um cenário favorável, ainda que não seja um cenário que culmine necessariamente com a vitória de um candidato à presidência do campo da esquerda. Acho que isso tem que estar bem claro. Quer dizer, a retomada do fôlego não é necessariamente a eleição de um presidente do campo da esquerda. Acho que isso é possível. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é possível. Mas a retomada do movimento é, de fato, colocar esse campo com capacidade de definir a agenda, ainda que seja para definir um bloqueio a construção de resistências a uma agenda liberalizante que pode vir por aí, numa eventual vitória, por exemplo, de um Geraldo Alckmin, uma candidatura apoiada por esses atores que patrocinaram o golpe. Agora, professor, tanto, acho que prova disso, prova desse caldo, enfim, prova do acúmulo dos movimentos sociais, dos movimentos populares, sindicais, com relação a essa nova efervescência, enfim, que se deu desde do impeachment para cá, né? Eu acho que os movimentos entenderam e as frentes passaram a atuar
em pautas, enfim, e serem muito mais cirúrgicos. Prova disso, por exemplo, quando a bandeira passou a ser somente o Fora Temer. Acho que quando ficou nisso muito, no aspecto muito mais geral, enfim, e mais superficial, assim, a gente teve, sim, inúmeras e contínuas manifestações, enfim, com relação ao Fora Temer. Mas, por exemplo, quando se tratou das reformas ou pautas específicas, acho que o acúmulo foi maior e extrapolou, inclusive, de militantes somente dos sindicatos, enfim, aqueles militantes mais, né, dos filiados, no caso. Eu acho que, por exemplo, a gente teve, sim, ali uma derrota na reforma trabalhista, mas, por exemplo, conseguimos barrar a agenda da reforma previdenciária. Tanto é que, qual foi a inversão de pauta que o Temer deu? A intervenção federal no Rio de Janeiro. Ele retirou da pauta da reforma da Previdência, ele alterou inúmeras vezes, se mostrou disposto a negociar, né, ali a reforma, enfim, alguns pontos da reforma. E agora acho que hoje a palavra que unifica, enfim, a pauta que consegue dar esse acúmulo e extrapolar o âmbito do campo democrático popular e do próprio PT é a libertação do Lula, né? É o seu direito de ser candidato. Acho que isso também tem sido prova de que a reorganização que se deu foram muito mais pautas mais pontuais, assim. Wilson, eu queria só reforçar uma coisa, quer dizer, a pauta Lula livre para reforçar a ideia do discurso do Lula em São Bernardo do Campo, né? Quer dizer, eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. E a ideia do Lula livre é programática. Quer dizer, a libertação do Lula não é simplesmente a libertação de uma figura, a libertação de uma pessoa, mas é, de fato, a representação da retomada de uma agenda programática de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, de fortalecimento do papel do Estado, de soberania nacional. Quer dizer, a pauta Lula livre é programática. Nesse sentido, eu acho que ela casa bem, você tem razão. É que o Fora Temer ele também perdeu um pouco sentido, né? Quer dizer, ninguém mais quer fica Temer, né? Quer dizer, um presidente com 4% de popularidade, né? Era uma pauta que ela já não dizia muita coisa, né? Quer dizer, para a gente ela diz muito, mas do ponto de vista popular, do cidadão que, como você disse, não é o cidadão engajado nos movimentos cotidianos, ela já era muito etéreo, né? Ela já não dizia muita coisa. Agora, me parece que o Lula livre ele tem mais força, é claro. A gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando da maior liderança, reforço aquilo que a gente disse no começo. A gente está falando da maior liderança trabalhista, a gente está falando da maior liderança popular, né? Ontem mesmo a gente discutia a comparação da importância da figura do Getúlio Vargas para a história do país e a importância da figura do Lula. Eu acho que daqui a alguns anos essas comparações não vão ficar nem... a gente não vai nem poder fazer essas comparações, porque Getúlio Vargas tinha uma agenda popular, tinha uma agenda de construção do Estado, o pai dos pobres, tal, mas ele estava de longe como um representante das classes populares, né? Filho de estancieiros, enfim. Né? Lula não só tem uma agenda popular, mas como ele também vem das classes populares, ele tem uma outra representação. Né? Está suscetível a essa pressão também, né? Assim. Exato, quer dizer, ele tem um outro simbolismo, do ponto de vista de liderança popular é incomparável, né? Do ponto de vista de legado histórico para a agenda popular é incomparável. Né? Então, me parece que a força do Lula livre é exatamente reforçar essa agenda de políticas públicas que possam dialogar com as necessidades populares, que possam dialogar com a necessidade de desenvolvimento social. Sempre bom agradecer aqui as companheiras Liz e Bianca, aqui da nossa estrutura do programa, né, para o programa acontecer. Todos os dias, às 2 horas, o Democracia em Rede está aqui. Agradecer também, sempre tem a militância que acompanha, que vem aqui à Casa da Democracia também. O Eduardo Matsiatsky, que é o nosso fotógrafo, está presente em praticamente todos os programas aqui também. Então é sempre importante, né? É um conjunto de esforços que talvez em outra conjuntura demorou muito para acontecer, mas em uma semana a gente chegou aqui e montou dessa parceria Mídia Ninja, Brasil de Fato, Frente Brasil Popular, Terra Sem Males, Porém.net. Estamos aí com um ensaio do que é a necessidade de uma estrutura de comunicação de esquerda. Mas, professor, uma pergunta que eu acho que foi margeando o nosso debate, mas é importante. Em 2014, os movimentos sociais organizaram a campanha pela Constituinte, por uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Houve 8 milhões de votos de participação popular. A presidenta Dilma vence um segundo turno polarizado, aponta essa bandeira. Acho que esse também, inclusive, é um fator que predominou também na própria reação contra o governo dela, né? Como que você vê hoje a pauta de uma reforma política, inclusive pensando numa possibilidade de um governo de esquerda vir a ganhar, que é uma possibilidade, pode não acontecer, pode acontecer agora em outubro.
Como que está a dimensão hoje dessa pauta na sua avaliação? Olha, nós fizemos algumas mudanças no sistema político que acho que já produziram alguns efeitos. Eu tenho uma posição um tanto quanto polêmica em relação a um dos pontos da reforma política, e como aqui é o espaço para a gente polemizar, eu acho que é importante a gente colocar essa questão. Eu acho, por exemplo, que o sistema político partidário ganharia com a redução da fragmentação política. Quer dizer, hoje nós temos um número absurdo de partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados, e um dos efeitos disso é que você eleva demais a capacidade do governo, os custos para que o governo consiga colocar uma agenda de políticas públicas no Congresso Nacional. Né? Os custos disso nós mensuramos nos anos de governo Lula e no governo Dilma, que os custos de negociação são, de fato, bastante importantes e acabam produzindo, naquela lógica lá do presidencialismo de coalizão, acabam produzindo não só custos do ponto de vista de troca de necessidade de cargos, necessidade de discussão pragmática ali para que os partidos aprovem a agenda do governo, mas eu acho que há custos também do ponto de vista de agenda. Há determinados temas que os governos de esquerda e progressistas que assumiram o país nesses últimos anos sequer conseguiram colocar em pauta porque precisavam negociar com esse parlamento super fragmentado. Portanto, eu acho que tem aí, do ponto de vista da reforma política, a gente precisa encarar um debate que é como reduzir a fragmentação partidária. Um dos mecanismos para reduzir a fragmentação partidária é o que a gente chama lá de cláusula de barreira. Você cobrar que os partidos políticos tenham um desempenho mínimo para que eles possam, de fato, acessar a representação política. Sempre quando eu digo isso, meus colegas militantes e entusiastas de partidos menores de esquerda, que estão cumprindo um papel importante na agenda, colocam a cláusula de barreira como uma cláusula que iria estrangular a existência desses partidos. E eu sempre digo o seguinte: partidos que sobrevivem do ponto de vista de uma agenda programática, partidos que dependem de uma agenda programática, têm condições de mobilizar eleitores, têm condições de fazer o debate e não podem sobreviver somente porque têm acesso a um assento na Câmara dos Deputados. Partidos que, de fato, carregam aí toda a sua lógica e toda a sua estrutura com base em um programa, não pode depender de uma cadeira na Câmara dos Deputados. Cláusulas de barreira... A esquerda tem um pouco essa característica, né, professor? Porque os partidos menores, acho que aqui dá para falar com tranquilidade, o PSTU, o PSOL, o PCB, tem um programa muito bem definido. Na direita, esses partidos menores normalmente são legendas de aluguel não programáticas. Fisiologistas. Né? E aí eu acho, esse é o meu ponto. Quer dizer, eu acho que mecanismos que possam reduzir o número de partidos vão fazer muito mais... vão trazer muito mais benefícios para o campo da esquerda do que a gente está supondo hoje, né, em alguns debates. Sei que é polêmico, e, enfim, acho que é um assunto que a gente precisa refletir. Mas eu acho que ele atinge em cheio uma boa parte dos partidos fisiológicos que estão no Congresso Nacional exatamente para negociar a agenda e se colocar à disposição de quem tiver condições de pagar mais. Né, de quem tiver condições de oferecer mais retorno, tiver condições de oferecer mais espaço no governo, e isso traz um prejuízo enorme para a construção de uma agenda coerente, de uma agenda de políticas públicas no país. Então, eu acho que se o nosso caminho é, de fato, o caminho institucional, se a esquerda percebe que o caminho é o caminho de disputar eleições para propor uma agenda para o país, eu acho que, do ponto de vista da reforma política, pensar na capacidade de reduzir o número de partidos, pensar na capacidade de melhor coordenar a presença dos partidos políticos na Câmara, eu acho que seria essencial. A questão do financiamento público, eu acho que é um tema fundamental, a gente precisa encarar esse tema, né, porque... o capitalismo ele produz assimetrias muito fortes entre os partidos, porque é assimétrica a capacidade de você buscar recursos com empresas, com financiadores no mercado. Portanto, um financiamento público ele pode servir para construir condições de mais igualdade entre os partidos na disputa eleitoral. Outra posição, desculpa, Wilson, mas outra posição que eu sou... Tem alguns colegas no campo da esquerda que concordam comigo, mas já participei de outros debates em que isso não era muito bem aceito, mas acho que a lista fechada ela pode fortalecer este campo programático. Era o que eu ia falar. Eu acho que a lista fechada ela pode servir
como um instrumento para fortalecer a necessidade da gente discutir um programa. Né? Muitos dizem, mas isso vai fortalecer o caciquismo partidário. Como se a gente estivesse num contexto de lista aberta, tal, não sei o que não há caciquismo partidário. Quer dizer, a lista fechada vai inventar o caciquismo partidário. Acho que o contrário. Eu acho que a lista fechada ela pode evidenciar a forma como os partidos fazem a sua gestão interna. E a forma como os partidos fazem a sua gestão interna pode colocar o caciquismo partidário em mais debate. Né? Pode colocar a questão do caciquismo partidário para ser criticado, para as disputas internas, para que isso se evidencie e que, portanto, a gente possa se livrar deste mal. Oxigene, portanto, os partidos. A representação de gênero, por exemplo, acho que ganharia muito com a lista fechada. Né? Você pega na Argentina, há hoje um número muito maior de mulheres participando dos partidos políticos, com vagas adquiridas nas representações políticas por conta da lista fechada. O Brasil é um dos países com o menor número de mulheres do planeta Terra, com assentos no Congresso Nacional. Menos de 10%, né? Menos de 10%. Eu vi um dado recente que a Arábia Saudita tinha mais mulheres na Câmara Legislativa do que o Brasil. O próprio Irã também, tão criticado pela mídia, tem também. O próprio Irã, tão criticado pela mídia, tem uma porcentagem muito mais alta. Inclusive, na própria agora eleição recente em Cuba, né, também se mostrou isso. Ali a Assembleia Nacional, grande parte composta por mulheres negras, enfim, jovens. E eu acho que, portanto, montar a lógica de uma lista fechada, botando esses assuntos em debate, né, a questão da representação racial, da questão da representação de gênero, me parece que é uma questão que nós poderíamos ganhar muito em termos de qualidade de representação política. Com certeza, professor. O nosso programa está chegando hoje perto aí de 40 minutos, né? É sempre esse debate aprofundado dos principais temas aí da esquerda, da vigília, da conjuntura política. A gente convida você a sempre participar, a sempre mandar questões, todos os dias às 2 horas, às vezes em horários especiais, mas daí a gente avisa, e principalmente acompanhar a gente nas redes, mas vem para a vigília, quem estiver em Curitiba, quem estiver no Paraná, quem estiver na região sul, já tivemos inclusive caravanas do Pernambuco, de outros estados, vem para a vigília, vem acompanhar, como o professor Vitor falou, é um local de apoio, é um local de mística, é um local de força, há mais de 40 dias na resistência, precisamos aí da sua participação. Eu deixo aberto se o Wilson quiser fazer mais uma questão e o professor poder fazer as considerações finais aqui, dar um último alô aí pro pessoal e já agradecendo. Acho que ele também devido ao tempo ser corrido, mas antes, até do programa a gente estava conversando, enfim, sobre o que seria o debate, enfim, os temas conversados. Acho que um tema interessante e mais recente, enfim, né, foi a prisão, então, do companheiro José Dirceu, né, que retornou, então, à prisão. Enfim, acho que já tem sofrido, principalmente o PT, né, diversos ataques às suas lideranças, enfim, como uma forma de desarticulação da própria esquerda, enfim, e tal. E já se vê minar, inclusive, outras lideranças, como a própria presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Jacques Wagner, né? Acho que tu um comentário breve sobre isso, né? E aí parte para as considerações finais sobre o que até postei esse dia nas redes sociais, né? A gente estava conversando sobre, que era que o Lula acabou mexendo muito com nossos corações, com nosso sentimento, com essa, enfim, né, pelo que ele representa. Mas acho que o que elucidou, quem de fato transformou esse dito projeto democrático popular, enfim, quem acabou colocando ele em voga esse muito em xeque foi o próprio Zé Dirceu, que comandou, enfim, durante alguns anos ali como ministro, enfim, mas anteriormente, né, pós a ditadura, voltando do exílio, então, ele que passou por cirurgias plásticas para poder continuar clandestino aqui no país. Olha, Wilson, ontem a gente conversava sobre alguns desses temas e eu ainda me surpreendo como alguns colegas se surpreendem com a postura da justiça. Né? Quer dizer, eu vejo muita gente ainda falando assim, não, agora o caminho, o Supremo vai tomar a decisão correta, vai seguir. Não, o juiz de primeira instância. Nós me surpreendi com a decisão. Assim, eu me surpreendo que a gente ainda se surpreenda. Parte fundamental, a essência do processo que nós vivemos do golpe de 16 passa pelos atores judiciais. Né? Quer dizer, se nós passamos por um período de exceção da democracia em 64, a partir de 64, com atores políticos vestidos de farda, nós estamos passando por um projeto de exceção
com os atores políticos vestidos de toga. Né? Nós trocamos as fardas pelas togas. E eu acho que esta é uma reflexão importante, inclusive para o campo da esquerda, porque a gente também não pode fechar os olhos do campo, quanto o campo da esquerda também foi importante para o fortalecimento do Ministério Público, para o fortalecimento do Judiciário, para o fortalecimento dessas instituições, Polícia Federal, quer dizer, dessas instituições que hoje estão no centro do golpe. Me parece que o que está em jogo é a democracia representativa. Eu nunca votei para juiz. Não sei se vocês já votaram uma vez para juiz. Né? Acho que nunca ninguém votou para juiz. Né? Mas nós estamos vivendo um momento em que boa parte do debate nacional, que boa parte das políticas públicas, e a gente está discutindo isso do ponto de vista nacional, mas se você vai às prefeituras, né, se você vai ao nível de governo local, você vai perceber o quanto os prefeitos estão completamente amarrados e reféns da ação de Ministério Público, dos órgãos de controle, e que, portanto, as suas agendas precisam ser negociadas com o Judiciário. E eu não estou exagerando no argumento. Quer dizer, isso é relato de prefeitos que estão negociando a agenda com os membros do Poder Judiciário. Porque virou uma caça às bruxas. Quer dizer, em nome do projeto de acabar com a corrupção no país, no fundo, a gente acabou com a própria política do país. A gente acabou com o espaço da política ser o espaço de dissenso, o espaço de debate. Portanto, não me surpreende que este projeto passe por um projeto de aniquilação das principais lideranças do campo de esquerda. A prisão do Zé Dirceu é um episódio, é mais um episódio deste processo. Né? Até a dificuldade de se levar a discussão do plano B, por todas as razões que eu disse já atrás, de que precisamos garantir a defesa da candidatura Lula, mas mesmo a discussão de uma candidatura do plano B, né, seria certamente uma próxima vítima a adquirir o centro do PowerPoint. Né? Quer dizer, o plano B facilmente iria para o centro do PowerPoint para que fosse desconstruído do ponto de vista judicial. Então eu não tenho a menor dúvida de que este processo de judicialização da política no Brasil culminou a um processo de fragilidade da democracia, fundamentalmente no campo progressista, no campo de esquerda, em que as suas principais lideranças viram vítimas imediatas de ações judiciais arbitrárias que desrespeitam